Está no ar mais um programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização da TV Univale, juntamente com o curso de Direito da nossa querida Univale. O programa Questão de Direito, ele tem, ao longo dos tempos, abordado temas importantes, temas relevantes, temas jurídicos, que trazem dúvida, temas até que são polêmicos, do ponto de vista acadêmico, por exemplo. Mas a nossa intenção aqui é discutir o direito ou as questões jurídicas não de uma forma baseada numa cultura jurídica formal, não. A gente quer discutir numa linguagem simples, numa linguagem clara, para que a comunidade acadêmica possa perceber o direito e para você também que está nos assistindo aí de casa, possa compreender e saber que de fato o direito ele não é complicado. O direito ele é muito simples. O que a gente precisa de fato é se informar. Nós temos aqui o professor Otávio Machado. O professor Otávio Machado, ele é professor aqui na instituição, ele é assessor de juiz aqui na comarca de Governador Valadares, e ele é um dos professores aí que tem abrilhantado o curso de Direito com os seus conhecimentos práticos e técnicos jurídicos. Tenho aqui do meu lado direito também a nossa aluna Michele, ela é aluna do 7º período do curso de Direito aqui da Univale, e nós vamos discutir, pessoal, sobre o novo Código de Processo Civil, professor. São dúvidas que têm surgido, inclusive na comunidade acadêmica, porque tem alunos aí que estão cursando o período de Direito e se deparam com uma mudança legislativa. Como proceder? Como é que eu vou enfrentar isso? Como é que a universidade se preparou para enfrentar isso juntamente com os alunos? Como é que os professores enfrentam isso em sala de aula? São questões que circundam aí o pensamento das pessoas lá fora, porque ouvem falar sobre isso, e também dos nossos queridos alunos. E eu queria começar aqui, dando a palavra ao professor Otávio, professor Otávio, dentro desse tema, de fato, era necessário um novo CPC neste momento? Então, eu agradeço a oportunidade. A pergunta é muito pertinente. Na verdade, antes de eu expor e responder adequadamente o que você me perguntou, eu queria primeiro retratar a situação. Novo Código de Processo Civil. O que significa isso? Vamos fazer aqui uma analogia com um jogo de futebol. O jogo de futebol tem as suas regras e, no caso, o novo Código de Processo Civil são as regras que você irá utilizar para poder pleitear qualquer direito na justiça. O futebol ele tem a sua regra, o jogador não pode ter a camisa para fora do calção, uma série de detalhes. Mas o futebol em si é uma coisa que nós poderíamos comparar ao direito material, e essas regras que vão reger como o jogo vai se dar, nós podemos comparar com o Código de Processo Civil. São as regras que vão reger o processo, não o direito material em si. E respondendo à sua pergunta, esse novo Código de Processo Civil, realmente ele veio num momento importante, porque as regras que nós tínhamos antes, o código anterior, ele foi produzido, ele foi aprovado em 1973. Então já se passaram mais de 40 anos. É lógico que a sociedade vai evoluindo, as coisas vão mudando e a lei tem que mudar e acompanhar a evolução da sociedade. E assim foi sendo feito ao longo do tempo. Esse código de 73, ele foi sendo modificado também, parcialmente, ao longo do tempo. Mas como uma casa que você sempre está reformando, ela perde, ao passar do tempo, a sua característica natural. E nós passamos a ter um código muito modificado, que ele não tinha ali uma coerência no seu conteúdo total. Então, o novo código, ele foi criado e concebido com uma visão ampla e tudo em harmonia, pelo menos em parte. Inicialmente, a ideia inicial é essa. Então, é por isso que nós precisávamos de um novo código, para ter coerência acerca dessas normas que vão regular o processo em si. Interessante, professor, a gente trabalhar essa questão. Quando a gente faz um paralelo entre o Código de Processo Civil, como você fez aí, e o próprio Código Civil. Porque eu estou trabalhando a instrumentalidade do direito civil, eu estou trabalhando a aplicação, a forma, como isso vai ser feito, de fato, na prática. E é interessante a gente perceber
porque nós tivemos um novo Código Civil, que já não é mais novo, né, que nós podemos dizer que é o atual, que ele foi feito em 2002, e de fato precisava de um novo Código de Processo Civil. Então, eu acho interessante a gente fazer essa abordagem, não é verdade? Sim. Outro fator também que deve ser levado em conta em relação a isso é que o Código Antigo ele foi aprovado muito antes da nossa atual Constituição de 1988. Vários princípios foram inaugurados com a nossa Constituição de 88 e o Código Antigo, feito sob a égide de um regime militar, evidentemente não consagrou vários princípios que a nossa Constituição consagra. E esse novo código ele veio também para atender a essas demandas constitucionais, esses princípios, essas novas ideias que a nossa Constituição trouxe a partir da Constituição de 88. Muito interessante. Até do ponto de vista de que o direito ele evolui. O direito, uma das suas maiores características é o seu não engessamento. Ele acompanha a evolução da sociedade. O direito ele vai se moldando, ele vai se adaptando a novas realidades, a novas demandas, a novas necessidades que vão surgindo ao longo do tempo, ao longo das eras. A gente percebeu que a evolução histórica do direito ela é baseada nisso. Só que tem um problema, professor. E aí eu queria passar esse problema para a nossa querida aluna aqui, a Michele, porque, veja bem, é um fato, a gente aprende isso nos bancos aqui da universidade, que o direito ele precisa evoluir, o direito ele precisa caminhar de mãos dadas com a sociedade. Só que tem um porém. E o lado do estudante de direito, que no meio do curso de direito, ou seja, parte do curso de direito você estuda sob a égide de um CPC, o antigo de 1973, e agora vem um novo CPC. Como é que você vê isso? Como é que onde é que fica o estudante? Qual que é o ponto de vista do estudante de direito, Michele? Bom, professora, o ponto de vista, assim, a priori, do estudante de direito, quando ele se depara, foi aprovado, entra em vigor em tal data. É desespero. É desespero porque, como o estudante ainda não tem aquele envolvimento com a prática, ele pensa muito nos livros, vai mudar tudo, eu vou ter que estudar tudo. Mas, para quem já está um pouco mais avançado no curso, entende que isso é uma questão de adaptação, né? Porque a base nós já temos. Mas essas alterações, as mudanças, eles são produto da nossa própria... o direito ele é produto do comportamento social. Então, ele tem que acompanhar a nossa evolução. Mas, para o estudante, eu acho que é um baque muito grande, mas só tem a acrescentar. E não é a primeira alteração e não será a última. Então, a gente só tem que correr atrás. Isso é verdade. Uma das características do curso de Direito, professor, é o estudo constante. Nós temos que nos adaptar a isso aí também. O que eu fiquei muito instigado quando ela começou a falar, porque, na verdade, esse é um problema que desafia qualquer profissional do direito. A atualização tem que ser constante. Você se forma, mas o estudo permanece. Não há como você desempenhar a sua função na área jurídica sem se atualizar constantemente. 6 meses que você deixa de se atualizar, já há uma diferença grande aí. Você já sente bastante isso. E é interessante porque quando a gente se depara com essa situação e precisa enfrentá-la no cotidiano do dia a dia, seja dentro de uma universidade, ou seja na prática jurídica em si, e aí eu falo agora do ponto de vista de um advogado, porque além de professor eu também milito na área, sou advogado. Então, eu acho interessante a colocação da Michele, professor, porque para aquele que já está praticando um CPC e já conhece como a coisa funciona na prática, eu diria que nós precisamos nos adaptar. E eu acredito que uma adaptação ela é mais fácil do que um aprendizado. Uma troca, de fato, de teoria jurídica, uma troca, de fato, de rumo. Porque, por exemplo, nós temos algumas questões aí que estão circundando a mente das pessoas que dizem respeito aos prazos processuais, por exemplo.
E aí eu percebo que isso é dúvida tanto dentro da universidade, quanto do ponto de vista também dos operadores do direito, sejam eles juízes, os assessores, aquelas pessoas que trabalham também para a justiça e dos advogados. Como é que fica essa questão no dia a dia, na prática, professor Otávio? Então, essa é uma das principais modificações desse novo código. Atualmente, a contagem de prazo, ela inclui, por exemplo, se iniciado em dia útil, inclui os fins de semana, os feriados que ocorram no decorrer do prazo. Agora isso não vai ocorrer mais. Agora nós vamos ter prazos correndo apenas em dias úteis. Para o profissional do direito, principalmente para o advogado, isso é uma tranquilidade muito grande, porque agora, em tese, ele não vai ter mais que se preocupar no fim de semana ou num feriado com prazo, porque ele estaria correndo. Agora já não vai correr mais durante esses dias. Isso é, de fato, a gente vê aí, né, no meio social, vamos colocar assim, algumas pessoas felizes com essa situação. Agora, o questionamento é, será que isso, de uma forma ou de outra, mesmo que indiretamente, não vai contribuir para uma morosidade processual? Como é que você vê isso, Michele? Eu acredito que não. Eu acredito que o novo CPC, os principais objetivos dele é buscar a celeridade processual. A morosidade é um problema que não vai ser resolvido agora, mas eu acho que a gente tem que caminhar e tem que tentar mudar algumas coisas para ver se consegue, pelo menos, amenizar. A questão dos prazos com a morosidade, alguns enxergam como se vai atravancar mais o processo, o que ele teria 5 dias para manifestar, ele vai ter em dias úteis serão 7, serão 8. Só que pensando no operador do direito, o advogado, eu acho que para a carreira, para a profissão, isso é benéfico, porque é qualidade de vida, né? Ele, querendo ou não, ele vai ter um tempo a mais, ele vai ter os finais de semana. Então, eu acho que isso não vai atravancar o processo ou piorar a morosidade. Não, acho que isso tem muita coisa boa para trazer. É interessante a gente trabalhar e enfrentar essas questões. Acredito eu que também do ponto de vista de um novo CPC dentro da Constituição Federal, porque quando você pensa no processo civil, você trabalha com todas as possibilidades ou com todas as vertentes de atuação dentro do processo civil. Você tem o advogado, você tem a parte, você tem o juiz, você tem os serventuários da justiça. Então, o que se busca hoje é um diálogo entre todas essas partes em prol de um bem comum, que é, de fato, se fazer justiça. E tem um filósofo que diz o seguinte, que justiça que chega tarde não é justiça. Então eu acredito que isso é uma busca constante da sociedade e nós temos que, de fato, trabalhar com essa possibilidade, trabalhar todos em conjunto, né? O novo CPC terá que ser aplicado, terá que ser reestudado, terá que ser adaptado e, de fato, a gente vai ver como é que a coisa vai ficar, de fato, na prática, não é verdade? Nós temos alguns colegas aqui que estão participando, hoje nós temos aqui o 6º período B do curso de Direito, e surgiu uma dúvida aqui de um aluno, ele queria fazer uma pergunta. Na verdade, uma aluna, né? Professor, meu nome é Margarida, sou aluna do curso de Direito, e a minha pergunta é saber qual que é o impacto direto na sociedade de uma mudança na legislação. Pergunta muito interessante. E aí, professor Otávio? O impacto direto primeiro, a comunidade jurídica, especialmente, vai ser muito impactada. Eu vou responder em 2 momentos diferentes essa pergunta. A comunidade jurídica vai ser impactada fortemente por esse novo código. Primeiro, porque a necessidade de atualização e uma atualização muito profunda. Então, quanto a isso, para vocês, inclusive que são estudantes, é uma janela de oportunidades, porque vocês estão entrando na carreira jurídica num momento de mudança. Onde uns vão ver isso como um obstáculo, vocês vão estar chegando nesse momento novo, com gás, com a visão, com o estudo que vocês estão tendo aqui, já renovado. Para a comunidade em si,
com a implementação do novo código, nós vamos ter também algo muito significativo. No direito, existe uma divergência já muito antiga de pessoas que davam uma ideia, que davam uma importância muito grande a essas regras de como vão correr o processo. Às vezes, um cidadão ele tem o direito, mas por ele, ou principalmente seu advogado, não saber exercer como utilizar o processo, como exercer o seu direito, ele acaba não obtendo o resultado. O novo código ele tem um viés diferente. Há um artigo no novo código que estipula que é direito da parte que ele tenha a satisfação garantida. E isso, pouca gente tem visto a implicação disso, mas quer dizer o seguinte: naquela anedota do jogo, é como se o jogador fizesse o gol, o juiz apitasse: opa, não valeu o seu gol porque sua camisa estava fora do calção. Agora, em tese, essas questões secundárias vão ter menos importância, e o que vai valer realmente é se o gol foi gol. Isso que eu entendo que vai ser um grande impacto para a sociedade, uma forma de atender com mais efetividade o senso de justiça das pessoas, porque a gente sabe que nem sempre o resultado que se obtém no poder judiciário é a justiça. Agora isso vai ser mais sentido, a justiça vai estar mais próxima das pessoas com esse novo código. Muito bem, professor. É isso aí, pessoal. A gente discute, a gente troca ideias, e quando a gente trabalha as teses jurídicas, acredito eu que num programa desse cunho, tentando trazer uma informação, tentando trabalhar também como uma atividade de extensão para os nossos alunos aqui, a gente consegue enriquecer o debate, a gente consegue alcançar objetivos e atingir metas. Programa Questão de Direito, nós vamos dar uma pausazinha para você tomar aquele café. Não saia daí, porque nós temos muita coisa interessante ainda para a gente discutir. E vamos voltar aqui com alguns assuntos que são, inclusive, inovações dentro do Código do Processo Civil, coisa que nunca se viu. Não saia daí. Programa Questão de Direito volta já já.